pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, UPET-A. Meu nome é Jean Carlos, sou membro voluntário do UPET-A e na videoaula de hoje a gente vai aprender como fazer a malha amostral de solo, como definir zonas de manejos e também como fazer a aplicação de corretivos e fertilizantes à taxa variável utilizando o software GIS. Esse assunto é abordado na disciplina ENG 432, Agricultura de Precisão, que é ofertada pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. O enunciado proposto é esse daqui. Um produtor rural deseja fazer um planejamento de agricultura de precisão em sua fazenda, localizada no município de Uberaba, Minas Gerais, contemplada pela Zona 23 Sul, utilizando coordenadas planas UTM. O intuito do produtor é que você, engenheiro agrícola e ambiental, desenvolva os seguintes produtos: uma malha amostral de solo equidistante de 100 metros para as análises químicas. Com as amostras já analisadas em mãos, define 4 zonas de manejo. Além disso, calcule a necessidade de calagem e a quantidade de calcário, a taxa variável necessária para o plantio de milho. E, por fim, faça recomendação à taxa variável de aplicação de potássio de acordo com o manual Quinta Aproximação. Além disso, podemos observar que o produtor passou algumas observações para a gente, que a gente deve levar em consideração. A primeira observação é: a produtividade esperada do local é de 11 toneladas por hectare. A segunda observação é: a aplicação de calagem será em área total na profundidade de 0 a 20. Terceira observação: o calcário escolhido para aplicação possui o PRNT de 92%. E a última consideração é: o fertilizante utilizado deve ser o cloreto de potássio, que possui um poder de 58% de disponibilidade de carro por solo. Bom, antes de a gente começar a resolver o exercício proposto, a gente precisa definir qual vai ser a metodologia utilizada para a gente calcular a necessidade de calagem lá do solo. Existem diversas metodologias que a gente consegue calcular essa necessidade. Porém, na videoaula de hoje, a gente vai basear na metodologia da saturação por base, que é um método que baseia-se na correlação que existe entre o pH e a saturação por bases do solo. Como vocês podem ver aí na apresentação, essa é a equação que define essa metodologia, onde que a gente precisa definir qual é o valor de saturação por bases do solo esperado pela cultura que a gente vai analisar. No caso, lá no enunciado falou que a cultura que a gente vai trabalhar é o milho, e falou também como orientação a gente utilizar o manual Quinta Aproximação. De acordo com como vocês podem ver aí na apresentação, a tabela ao lado é uma tabela que dispõe lá do manual Quinta Aproximação, mostrando qual é o valor necessário de saturação por bases que o milho necessita, que é de 50%. Então, esse valor a gente tem que anotar que a gente vai precisar desse valor. Além disso, para a gente calcular a quantidade de calcário que vai ser utilizado na aplicação, a gente precisa seguir essa metodologia mostrada aí, onde que a gente tem que levar em consideração a necessidade de calagem que a gente vai calcular, a gente tem que levar o SC, que é o tipo de aplicação que será, se vai ser em sulco, se vai ser em área total. No enunciado falou que será em área total. Além disso, a gente tem que levar em consideração qual será a profundidade. No enunciado falou que será de 0 a 20. E além disso, a gente também tem que levar em consideração o PRNT do calcário que será utilizado na aplicação do calcário. Beleza? Bom, falando agora sobre a aplicação de fertilizantes, a gente precisa ter em mente duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa saber qual é a disponibilidade de potássio presente no solo para a gente, a partir disso, conseguir dosar a necessidade de cloreto de potássio a ser aplicado no solo. Então, como vocês podem ver aí na primeira tabela, também disposta lá do manual Quinta Aproximação, a gente consegue classificar desde muito baixo a muito bom a concentração de potássio no solo. Depois que a gente fizer essa classificação, a gente vai para a segunda tabela, que de acordo com a produtividade esperada, que no caso do nosso enunciado é de 11 toneladas, a gente consegue definir qual será a dosagem necessária de cloreto de potássio a ser aplicada no solo para a gente conseguir aumentar a concentração do potássio no solo de acordo com a sua disponibilidade. Depois que a gente fizer isso, a gente consegue passar a recomendação de aplicação.
Bom, basicamente o que tinha para falar sobre a parte teórica era isso. Agora a gente vai lá no QGIS fazer o enunciado proposto e resolver ele completamente. Bom, pessoal, já estou aqui no meu QGIS. A versão que eu estou utilizando é a versão 3.16. E agora a gente já pode começar a resolver o enunciado proposto. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está trabalhando com esse tipo de projeto é que, como a gente está trabalhando com unidades métricas, de coisas que dependem de unidades métricas, a gente sempre tem que trabalhar com coordenadas projetadas. No caso, a gente vai utilizar aqui a UTM, como foi mostrada lá no enunciado. A nossa fazenda que a gente está analisando, ela se localiza na cidade de Uberaba, Minas Gerais, na zona UTM 23 Sul. Então a gente vai utilizar esse dado. Bom, para a gente fazer a primeira parte do nosso projeto, a gente tem que definir uma malha amostral com equidistância de 100 metros. Como é que a gente faz isso? Esse processo é bem simples, mas acaba sendo que nem todo mundo tem conhecimento. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui em vetor, depois a gente vai vir em investigar e depois a gente vai vir aqui em pontos regulares. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Aqui na extensão de entrada, a gente tem que definir até onde esses pontos vão ser inseridos. Então, a gente aqui sempre é bom a gente ter um limite da nossa área para a gente limitar esses pontos no limite da nossa área. Então, a gente coloca aqui limite. Aqui a contagem, o espaçamento entre pontos, a gente vai deixar padrão, que é 100, porque foi o que foi pedido do enunciado. Os outros parâmetros a gente também vai deixar padrão. Aqui a gente tem que deixar o sistema de coordenadas planas, igual eu falei anteriormente, a gente está usando o SIGA 2000 TM23 Sul. E aqui a gente pode salvar ou não essa camada que vai ser gerada no nosso diretório. Como ela vai ser uma camada intermediária, não vai ser utilizada posteriormente, eu não vou salvar ela, porque eu vou gerar ela para depois criar outra camada. Então eu não vou salvar. Mas caso vocês queiram salvar, fique à vontade. Aí eu mando executar e pronto. Aí vocês podem ver que os pontos foram criados aqui com a distância de 100 metros. Bom, como vocês podem ver, alguns pontos estão dentro do nosso limite vetorial em vermelho e alguns pontos estão longe do nosso limite vetorial em vermelho. Então, aí não é interessante esses pontos que estão longe do nosso limite vetorial. Então, a gente tem que excluir esses pontos. Como é que a gente faz isso? Por isso que eu não salvei essa malha mostrar o que foi feito aqui. Porque esses pontos que estão fora do nosso limite vetorial não é de interesse meu. Para a gente tirar esses pontos é simples. A gente vem aqui em vetor, em geoprocessamento e em recortar. A camada de entrada vai ser os pontos que foram gerados e a camada de sobreposição vai ser o nosso limite vetorial, que vai fazer indicar qual que vai ser exatamente onde que vai ser cortado esses pontos regulares. Agora que a gente já definiu onde que vai ser, aí sim essa malha amostral que for gerada aqui vai ser o meu produto final. Então eu vou salvar ela. Então vou colocar aqui em salvar no arquivo e vou salvar na pasta que eu deixei separada aqui, videoaula PET. Vou chamar isso de malha. Simplesmente mando executar e pronto. Aí automaticamente vocês podem ver que já foram cortados aqui e foram excluídos esses pontos que estavam fora do nosso limite vetorial. Então a gente pode jogar isso fora. Como vocês podem ver, como a gente está trabalhando com limites, com pontos, no caso informações vetoriais, a gente tem acesso à tabela de atributos para a gente ter as informações desses pontos. A gente pode ver aqui que foram criados 165 pontos, porém esses pontos eles estão com uma numeração diferente do que era para ser de 0 a 165. Por quê? Porque os pontos que estavam fora do nosso limite vetorial, eles foram excluídos e eles tinham uma numeração classificadas aí. Então a gente tem que renumerar esse ID aqui. Para a gente fazer isso é bem simples. A gente vem aqui nesse lápis, seleciona todos aqui e vem na tabela de campo, na calculadora de campo. A gente vai vir aqui na opção de atualizar, já dados existente. A gente vem em ID e vai usar essa informação aqui, row number. Então a gente seleciona ela e simplesmente aperta OK. E automaticamente os pontos já vão ser reamostrados de acordo com de 1 a 165. Aí depois a gente pode vir nesse lápis e salvar. Bom, esse daqui é a nossa malha amostral que a gente pode mandar para o produtor. Porém, como a gente vai mandar esses pontos para o produtor, é interessante que ele tenha acesso de qual é a coordenada de cada um desses pontos, as coordenadas planas. Então, não é interessante a gente simplesmente mandar esses pontos sem as coordenadas, porque ele não vai conseguir chegar nesse ponto exatamente se ele não tiver as coordenadas.
Para a gente calcular as coordenadas é bem simples. A gente vai vir aqui na tabela de atributos novamente, vai vir nesse lápis e vamos na calculadora de campo novamente. Aqui a gente vai criar uma coluna que vai chamar cord underline x. Aqui em campo de saída a gente vai colocar o decimal e aqui a gente deixa padrão mesmo. E agora a gente vai calcular uma geometria. Então a gente vem aqui em geometria e vamos procurar a opção cifrão x. E a gente coloca OK. Automaticamente todas as coordenadas de cada um dos pontos, as coordenadas x foram calculadas. E agora a gente faz o mesmo processo, porém para as coordenadas y. A gente vem aqui em calculadora de campo, a gente vai colocar aqui cord underline y, aqui a gente coloca também decimal e aqui a gente deixa padrão. Vem em geometria e agora a gente vem aqui em cifrão y e a gente coloca OK. E depois a gente vem aqui nesse lápis e salva. Pronto. Agora todos os pontos que a gente tem salvo ali tem as suas coordenadas e aí a gente pode passar para o produtor para ele ir lá fazer as coletas do solo e mandar para o laboratório para fazer as análises químicas, físicas que ele achar interessante para fazer as nossas próximas etapas aqui da videoaula, beleza? Mas antes de a gente mandar isso para o produtor, seria interessante se a gente mandasse isso em forma de planilha, porque seria mais fácil para ser preenchido com as informações que serão analisadas no laboratório. Então, para a gente fazer isso, é bem simples. A gente, em cima da camada que foi criada, a gente vai vir aqui com o botão direito e vai vir exportar. A gente vai salvar feições como. Aí a gente aqui vai abrir essa janela aqui. No formato aqui, a gente vai escolher o tipo CSV, que é um formato do tipo Excel, só que os valores que são inseridos dentro dessa tabela são separados por vírgulas. Então a gente define ele. Aqui o nome do arquivo a gente vai salvar, por exemplo, como malha mesmo. E aqui a gente deixa o sistema de coordenadas, o que a gente está usando no nosso projeto mesmo, que é o Circa 2000 TM23 Sul. E o resto a gente pode deixar padrão, pode tirar esse valor aqui, porque eu não quero que insira esse valor aqui na nossa camada aqui. E coloca OK. Pronto. Agora exportou esse valor em formato tabela e agora a gente pode mandar isso para o produtor. E aí ele vai fazer as análises lá, fazer as coletas do solo de acordo com as coordenadas de cada um ponto, mandar para o laboratório e reenviar essas amostras para a gente começar a definir as zonas de manejo, fazer o cálculo de necessidade e quantidade de calcário à taxa variável da fazenda e também fazer a aplicação de fertilizante à taxa variável aqui da fazenda, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui com a minha planilha preenchida que o produtor me mandou depois que a gente enviou essa malha amostral que a gente definiu. Só que ele me mandou em forma de planilha, então eu tenho que inserir ela aqui. Eu vou vir aqui nessa vírgula aqui para inserir um texto delimitado. Vou vir aqui e vou escolher malha. Aí aqui eu vou em tipo de arquivo colocar o CSV, porque é o arquivo que a gente está trabalhando. Nessas opções aqui de gravações de campo, vou deixar essas duas opções selecionadas. Aqui em definição de geometria, como a gente está trabalhando com pontos que tem coordenadas métricas, a gente vai deixar definido aqui coordenadas de ponto, onde que o campo x é referente à coordenada x e o campo y é referente à coordenada y. Aqui a gente vai definir o datum, o sistema de referência de coordenada, como o Circa 2000 tem 23 Sul mesmo, que é o que a gente está utilizando. E aqui a gente tem uma prévia do arquivo com todos os dados que foram coletados lá pelo produtor e analisado no laboratório. Bom, depois que eu fiz isso, é simplesmente adicionar e está aqui a nossa malha amostral. Bom, porém, quando a gente insere esse dado aqui, a gente ainda está trabalhando com um arquivo do tipo CSV, como vocês podem ver aqui. Só que isso não é interessante para a gente. Seria interessante se a gente trabalhasse, por exemplo, com Shapefile, que a gente vai ter mais funcionalidade na hora de fazer algumas devidas práticas para, por exemplo, fazer a nossa zona de manejo e as próximas coisas que a gente vai fazer durante essa videoaula. Então eu vou exportar esse arquivo aqui como Shapefile para a gente ter essas maiores funcionalidades. Então eu vou vir aqui, basicamente o que a gente fez anteriormente, só que agora em vez de a gente exportar como CSV, a gente vai exportar como Shapefile. Aí eu vou salvar aqui, por exemplo, como malha underline amostral. Vou deixar esse Circas 2000 aqui mesmo, tem 23 Sul, e simplesmente boto OK. Pronto. Agora que a gente já tem tudo aqui definido, a gente simplesmente pode começar a desenvolver a nossa segunda parte da nossa videoaula, que é a parte de zona de manejo.
Bom, por definição, zona de manejo são áreas que são homogêneas, que apresentam informações iguais para a gente definir zonas onde que a gente deve manusear de acordo com essas características homogêneas. Na minha visão, a melhor informação que a gente tem quando a gente está trabalhando com agricultura de precisão para fazer zona de manejo é informações de produtividade da área. Como a gente não tem essas informações, a gente vai utilizar informações que são homogêneas, que não mudam relativamente muito com o tempo. Então, no caso aqui, se a gente abrir a tabela de atributos desse shapefile que a gente criou, a gente, por exemplo, tem altitude, que é uma informação homogênea que sempre se mantém. A gente pode utilizar a condutividade elétrica a 20 e a 40 centímetros. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui, matéria orgânica, a gente pode utilizar também o teor de argila no solo. Então, essas informações é interessante a gente utilizar para definir a zona de manejo. Porém, outras coisas que também a gente vai acabar utilizando aqui vai ser a nossa saturação por base, porque a gente vai utilizar isso mais à frente para a gente fazer a nossa necessidade e quantidade de calcário que a gente tem que aplicar. A gente também tem que fazer a CTC, né, para também fazer essa definição. E também a gente vai utilizar a informação do calcário mais para frente. E a gente vai explicar mais para frente como é que a gente vai utilizar essas informações. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de definir a nossa zona de manejo, a gente tem várias informações, como vocês viram aqui, só que essas informações estão no ponto. Só que a gente precisa de um mapa que dispõe dessas informações na nossa fazenda toda. E a gente só tem algumas informações pontuais. Então a gente tem que fazer uma interpolação entre esses pontos para a gente conseguir predizer quais são os valores desses atributos que a gente tem no solo, nesses locais onde que não tem o ponto mostrado. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer uma interpolação. Pode ser, por exemplo, por cricagem, ou pode fazer, por exemplo, pelo IDW, tanto faz. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com um plugin que foi desenvolvido com o professor Sávio, que foi coordenador pelo desenvolvimento desse plugin, que chama Smart Map, onde que nesse plugin a gente consegue desenvolver várias coisas de agricultura de precisão, como zonas de manejo, a gente consegue fazer interpolação por cricagem, a gente consegue fazer trabalhar com machine learning, entre diversas outras funções. Então a gente vai utilizar ele. É bem simples para a gente usar. A gente tem que instalar esse plugin aqui em complementos, aqui em gerenciar instala complementos. Como eu já tenho instalado, eu simplesmente venho aqui e mando abrir. Uma coisa que é importante a gente falar quando a gente vai utilizar o Smart Map, a gente tem que falar, eu acho, se eu não me engano, 3 informações super necessárias. Primeiro, para ele funcionar, você tem que estar com o seu projeto salvo. Segundo, para ele funcionar também, você precisa estar utilizando as coordenadas planas projetadas. No caso, a gente já está utilizando o TM23 Sul. Por quê? Porque como a gente vai fazer interpolação, a gente precisa de informações métricas. Então, quando a gente trabalha com informações métricas, a gente precisa estar no sistema projetado. E por fim, uma coisa também que vale a pena ressaltar, que esse plugin ele deve ser utilizado na versão 3.10 ou na 3.16, excluindo a versão 3.10.9. Então, se você tiver essas versões tirando a 3.10.9, tranquilamente você vai conseguir fazer esses mesmos processos que serão feitos aqui. Depois que a gente já falou sobre esses requisitos pontuais, a gente pode abrir o plugin. O meu projeto já está salvo aqui, então eu consegui abrir aqui. Caso não tivesse salvo aí, no computador de vocês, ia aparecer uma mensagem de erro e ia pedir para você salvar. Então esse pode ser o primeiro erro que pode acontecer para vocês. Bom, aqui a gente tem a nossa primeira aba quando a gente cria. Aqui a gente pode utilizar tanto em português quanto em inglês. A primeira informação aqui a gente vai definir qual vai ser o atributo que a gente vai interpolar. A gente vai definir aqui a malha mostral e a gente vai interpolar, por exemplo, a altitude nessa primeira aqui. Depois que a gente definiu, a gente simplesmente manda importar. Aí ele vai importar todos os dados que tem lá da nossa tabela de atributos aqui, beleza? Depois que a gente importou esses dados, a gente vai vir aqui na opção Grid. Aí nessa opção Grid aqui, é importante a gente definir padrões iguais. Por quê? Quando a gente for definir a nossa zonas de manejo, a gente vai pegar várias informações que são homogêneas
e vai, através dessas informações, sobrepor essas camadas para ver informações homogêneas entre esses 3, 4 atributos que a gente for analisar. Então é super importante que esses mapas que a gente gere esteja casando entre si. Então é importante aqui a gente sempre utilizar uma linha de contorno, igual por exemplo é o nosso limite da fazenda. Porque se você tiver isso, você vai sempre ter uma delimitação de acordo com esse contorno seu aqui. Então a gente aqui deixa, por exemplo, 5 pixels mesmo, que 5 de pixel, que significa que cada pixel desse mapa que será interpolado vai ter 5 por 5 metros. Então a área do nosso pixel vai ter 25 metros quadrados. Depois que a gente definiu isso, a gente simplesmente coloca aqui o limite, coloca definir e automaticamente você viu aqui que as coordenadas foram alteradas. E agora que a gente definiu isso, todos os nossos mapas que a gente for gerar aqui vai ter exatamente essas mesmas extensões de coordenadas. Aí a gente vai garantir que todos os mapas estarão casando entre si, sobrepondo entre si para a gente conseguir fazer a definição de zona de manejo. Beleza? Agora que a gente fez isso, a gente vem aqui na aba Interpolação. E como vocês podem ver, a gente pode fazer a interpolação pela clickagem ordinária ou a gente pode fazer via Machine Learning. Nessa videoaula aqui a gente vai utilizar a clickagem, só que a gente não vai explicar a teoria da clickagem, como ela funciona, como definir o melhor semivariograma, essas coisas assim, porque senão seria uma aula muito complexa de geoestatística para vocês entenderem isso, para vocês conseguirem fazer interpolação via clickagem. Então a gente vai utilizar aqui, eu vou definir o melhor modelo para altitude aqui e depois eu já vou fazer para todas as outras informações necessárias que eu achar pertinente que a gente vai utilizar nesse projeto. Então eu vou vir aqui, vou mandar calcular e aqui ele gera o nosso semivariograma. De acordo com esse semivariograma que a gente gerou aqui, a gente começa a definir aqui como a gente quer os padrões. Vocês podem ver aqui que os pontinhos vermelhos são onde que a gente tem conjunto de pontos menores e os pontinhos verdes são os que a gente tem maior número de conjunto de pontos. Então seria bacana a gente sempre fazer um corte nesse semivariograma aqui para a gente ter um valor melhor desses parâmetros aqui, o R2 e o MRCE. Então aí eu vou fazer aqui essa definição desse melhor semivariograma aqui. Então eu vou selecionar aqui para mostrar a variância aqui, a linha de variância. Vou colocar aqui também, deixar padronizado esse valor aqui e vou deixar também isso daqui padronizado. E vou mandar calcular novamente. Bom, agora eu vou começar a definir aqui qual vai ser o nosso melhor semivariograma. Bom, depois que a gente define o nosso semivariograma, a gente simplesmente bota para interpolar, que o programa vai fazer a interpolação de todos os atributos que a gente tem aqui e vai gerar um mapa desse daqui para a gente. E na hora que ele já gera, ele já automaticamente insere no nosso projeto aqui no QGIS, beleza? Então agora eu vou fazer todos esses mesmos processos de ajustar o semivariograma de acordo com cada atributo que achar pertinente aqui e vou fazer a interpolação aqui, só que eu vou cortar porque não é tão interessante ficar mostrando esse processo repetitivo para vocês. E vale ressaltar uma coisa aqui, que esse plugin que foi desenvolvido, eles têm diversas outras informações. Tem como a gente fazer validação cruzada, tem diversas outras aplicações que a gente pode fazer. Então, a gente até deixa de dica aqui, para caso você queira aprofundar mais, entender como é que funciona o plugin, essas coisas assim, é só seguir o canal Agricultura Digital aqui no YouTube do nosso professor Sávio, que foi o coordenador da criação desse plugin. Lá ele explica em diversos vídeos como funciona esse plugin, como é feito o ajuste do semivariograma, explica várias coisas que são muito pertinentes para você entender como é que funciona esse plugin. Então fica essa dica aí para vocês. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já terminei de fazer a interpolação dos atributos que eu achei pertinente para a gente fazer a nossa videoaula aqui. Fiz a interpolação da altitude, CTC, saturação por bases, fiz também da argila, fiz a matéria orgânica e também fiz do nosso concentração de potássio no solo aqui da nossa fazenda. Bom, agora que a gente já definiu, já fizemos esse mapa de interpolação para cada uma dessas informações, agora a gente vai fazer definitivamente a nossa zona de manejo. Bom, para a gente fazer a nossa zona de manejo, novamente a gente vai utilizar o plugin Smart Map.
Então a gente vai vir aqui em complementos, vai vir aqui Smart Map e vamos abrir. Bom, aqui a gente vai vir aqui na opção nessa janelinha aqui, zonas de manejo. Aqui a gente tem que definir quais são as informações que a gente vai utilizar para fazer a zona de manejo. Então, aqui vocês vão ver que vai ter os mapas interpolados que estão salvos lá na nossa pasta quando a gente salva o projeto. Então tem as informações de todos os mapas que foram interpolados. Vocês podem ver que tem altitude, argila, condutividade elétrica a 20 centímetros, CTC, o potássio e também a saturação por base. Bom, como eu falei anteriormente, a gente para fazer a zona de manejo a gente tem que utilizar informações contínuas. A gente vai utilizar aqui a condutividade elétrica a 20 centímetros, a argila e também a altitude. Então a gente tem essas três informações, a gente seleciona essas três informações desses três mapas que a gente gerou através da interpolação por clicagem e manda selecionar aqui. Depois que a gente manda selecionar, ele vai vir para essa aba aqui e ele vai carregar todos esses atributos que foram interpolados, cada pixel desse mapa que foi gerado, e vai colocar aqui para a gente ter as informações. Aqui está demorando carregar todos esses atributos, por quê? Porque como a fazenda é muito grande, a quantidade de pixel que tem nesses mapas que foram gerados é muito grande. Vocês vão ver que é basicamente, se eu não me engano, cerca de 66 mil pixels criados. Vocês podem baixar, eu vou baixar aqui para vocês verem, ó, aqui quantidade de pixels criados. Por isso que acaba ficando um pouco pesado. Mas beleza, depois que a gente definiu isso daqui, a gente simplesmente agora pode definir a nossa zona de manejo. Porém, antes de a gente definir a nossa zona de manejo, a gente tem essa opção aqui, essa terceira janelinha aqui, que é o FPI UNCE. O que seria isso? É alguns modelos que digamos assim, prediz para a gente qual seria a melhor quantidade de zonas de manejo para a gente gerar aqui no plugin. Então a gente pode mandar calcular. Bom, depois que a gente aperta em calcular, a gente vai ser gerado esse gráfico aqui para a gente, onde que ele foi calculado o FPI e o NCE. E vocês podem ver aqui que ele foi calculado esses valores e também eles associam para a gente que o melhor número de zonas de manejo da nossa área seria de 2. Porém, como nessa videoaula a gente foi pedido para a gente criar 4 zonas de manejo, a gente vai desconsiderar esse valor que foi, digamos assim, orientado através desses dois modelos a ser utilizado de zona de manejo. A gente vai utilizar 4. Agora que a gente já utilizou essa aba, a gente vai vir aqui nessa aba onde a gente vai fazer definitivamente a nossa zona de manejo. Bom, como vocês podem ver aqui, essa daqui é a nossa aba onde que a gente faz a nossa zona de manejo. Aqui vai falar qual é a quantidade de zonas que a gente quer. Como eu falei anteriormente, mostrou que seria 2 o ideal, só que a gente vai utilizar 4 porque foi o que foi pedido no enunciado. Aqui, o coeficiente de fuzzy a gente deixa esse daqui padrão mesmo, que é o coeficiente mais utilizado de acordo com a literatura. E aqui, em números de interações, aqui é interessante a gente sempre colocar um valor mais elevado, por exemplo, de 300 a 500. Então, vou colocar aqui 500 interações, que vai ser a quantidade de vezes que o programa vai rodar para fazer a zona de manejo de acordo com os atributos que foram interpolados. Bom, depois que a gente definiu esses parâmetros aqui, a gente simplesmente manda calcular, ele vai carregar, vai calcular a zona de manejo e automaticamente vai ser inserida aqui no nosso QGIS. Então, vou mandar calcular aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, essas daqui foram as zonas de manejos que foram criadas de acordo com a utilização do plugin Smart Map. Vocês podem observar que a gente tem 4 zonas de manejo, como foi pedido no enunciado. Porém, vocês podem observar que tem alguns pixels que estão separados entre si, que não é interessante a gente fazer uma manutenção, um manuseio de pixels tão pequenos assim, numa área que era para ser maior. Existem duas maneiras para a gente, digamos assim, excluir esses ruídos que são criados. Existe uma maneira onde que a gente pode tratar com dados raster e existe uma maneira que a gente pode tratar com dados vetoriais. A maneira de tratar com dados vetoriais, a gente teria que transformar esse arquivo, que é arquivo do tipo raster, para um arquivo do tipo vetorial e depois excluir os polígonos que estão, por exemplo, com uma área menor que tal. Ou a gente pode fazer a utilização de uma ferramenta utilizando para a nossa camada raster, porque a gente já está com a nossa camada raster, então a gente vai utilizar essa ferramenta. Para a gente fazer essa filtragem
desses ruídos aqui, a gente vem aqui em raster, a gente vem aqui em análise e a gente vai passar o crivo. Esse crivo é como se fosse um filtro. A gente vai, a camada de entrada aqui a gente vai definir que será a nossa zona de manejo. Aqui o limite, que vai ser a distância entre si, onde que vai ser feito esse filtro. A gente pode, por exemplo, colocar 50, 150. E a gente vai deixar essa opção aqui marcada, que vai ser nas 8 orientações possíveis, norte, sul, sudeste, leste, oeste, essas coisas assim, para ser feito essa passagem desse filtro. Depois que a gente definiu isso, a gente simplesmente vem aqui salvar o projeto. Aí eu vou salvar aqui como zonas, coloco OK e mando executar. Bom, como vocês podem ver aí, ele passou o crivo, conseguiu fazer uma distinção bem bacana. Vocês podem ver que surgiu esse valor aqui em valor 0, né? Que não tem valor atribuído. Mas isso daqui é bem simples de a gente tirar. A gente simplesmente vem aqui em transparência e onde que tem valor 0 a gente bota para ficar transparente. E pronto, aqui já tem a nossa definição. E vocês podem ver aqui tem as nossas zonas de manejo. Tem a cinza clara, a branca e a preta. E vocês podem ver que não tem aqueles pixels separados de cada uma das zonas. Então ele passou um filtro bacana aqui e agora a gente pode manusear bem essa zona de manejo. Bom, essa zona de manejo a gente pode utilizar ela dessa maneira ou a gente pode utilizar, por exemplo, passar ela para um arquivo do tipo vetorial para a gente conseguir, por exemplo, calcular a área, essas coisas assim. Eu vou só mostrar a ferramenta que a gente passa esse valor, essa camada raster por uma camada vetorial, mas eu não vou mostrar como é que faz o cálculo de área, essas coisas assim, porque vocês podem ver em próximas videoaulas que a gente pode trazer futuramente. Bom, a ferramenta para a gente transformar essa camada raster com essas devidas zonas de manejo criadas para uma camada vetorial, é só a gente vir aqui nesse painel de ferramentas. Se vocês não tiver aqui, vocês podem vir aqui na engrenagem, ou vocês podem vir aqui processar e deixar essa opção aqui, caixas de ferramentas selecionada. Aqui você vai escrever a ferramenta Vectorizing. Vectorizing, que é essa daqui, ó, Vectorizing Grid Class, que vai ser a que a gente vai utilizar. A gente clica 2 vezes nela e aqui a gente deixa tudo padronizado. A gente vai utilizar a camada zona, que vai ser essa camada que a gente vai classificar. A gente vai fazer que ele classifica todas as classes que tem, que no caso são 4. E aqui a gente deixa padrão, que vai ser esse tipo de classe que a gente vai fazer. E aqui a gente simplesmente manda salvar. Vou salvar como zonas manejo. Eu vou mandar salvar e vou mandar executar. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente transformou essa camada. Agora, a gente como está trabalhando com camada vetorial, a gente simplesmente pode clicar em cada uma dessas camadas que foram criadas separadamente. Vocês podem reparar novamente que essa camada aqui externa foi novamente gerada. Tem como a gente tirar isso? É simplesmente a gente vir aqui. A gente tem 2 maneiras de fazer isso. Fazer através de simbologia, tirar essa simbologia. Ou a gente também pode fazer um recorte de uma camada vetorial, partindo de uma camada vetorial que a gente tem, que é o nosso limite, e essa camada externa aqui desse nosso limite em vermelho será excluído. Mas basicamente o que vocês podem fazer através da simbologia é vir aqui em simbologia, vir aqui em categorizado, por exemplo. A gente coloca aqui name, classifica. Aí a gente exclui esses valores aqui, 0 e esse último valor aqui, porque ele vai ser atribuído valores que a gente não tem classificado, e manda excluir através aqui e manda aplicar. Aí automaticamente já vai ser classificado novamente a nossa zona de manejo. Bom, agora que a gente tem esses arquivos aqui do tipo vetorial, a gente pode fazer um aprofundamento na extração de dados. Por exemplo, qual é a área dessa zona aqui, qual é a área dessa, qual é a área dessa e assim por diante. Porém, isso não vai ser interessante para a gente fazer aqui agora. Mas só para mostrar como é que faria isso, é bem simples. A gente só vem aqui na tabela de atributos, a gente vem aqui na calculadora de campo. Depois que a gente vem na calculadora de campo, a gente simplesmente ia criar uma feição nova, uma coluna nova na nossa tabela de atributos.
E aqui em geometria a gente consegue calcular várias coisas, por exemplo, área, perímetro, tudo que vocês acharem interessante da parte da matemática que seria bacana de a gente calcular através de geometria, vocês conseguem encontrar aqui. Então, isso seria o próximo passo. Porém, para o nosso vídeo não ficar tão extenso, eu vou deixar isso daí, quem sabe, para uma próxima videoaula. Agora a gente vai partir para a nossa parte onde que a gente vai aprender como fazer o cálculo de necessidade de calagem e quantidade de calcário a taxa variável. Então, a nossa parte de zona de manejo a gente acabou de concluir aqui, beleza? Bom, pessoal, como vocês se lembram, eu tinha feito a interpolação tanto pela saturação de base quanto também da CTC, que são as duas informações que a gente precisa para a gente fazer a necessidade de calagem da nossa fazenda. Então a gente já tem o nosso mapa interpolado e agora a gente já pode calcular essa necessidade de calagem a taxa variável. Para a gente fazer esse cálculo é bem simples. Como a gente está trabalhando com duas camadas do tipo raster, a gente vai utilizar a calculadora raster para a gente fazer essa conta. Então, a gente vai vir aqui em raster e vai vir em calculadora raster. Bom, lá na parte teórica a gente ensinou qual era a equação que a gente vai utilizar, que vai ser a saturação por base necessária menos a saturação atual de cada um desses pixels que foram gerados no nosso mapa, vezes a CTC dividido por 100. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando aqui com a calculadora raster, a gente vai colocar a camada de saída que a gente vai gerar, que no caso a gente vai chamar aqui, por exemplo, de... pode ser necessidade de calagem, só colocar a necessidade. Colocar salvar. O arquivo de saída vai ser já o TIFF mesmo, que no caso vai ser um arquivo ainda raster. Aqui a gente vai definir mesmo o nosso sistema de coordenadas que já está do projeto, que é o Cerca 2000 TM23 Sul. Então a gente já deixa padrão. E aqui a gente coloca a nossa equação. Bom, como eu falei anteriormente, como é que é a nossa equação? Vou abrir parênteses aqui para a gente fazer o cálculo. Então a gente vai fazer a saturação esperada por milho, que lá no enunciado a gente falou que era 50, menos a saturação atual do nosso solo, que vai ser esse daqui, clicagem V. A gente vai multiplicar pela CTC e vai dividir tudo por 100. Dividir por 100. Vou fechar o parênteses aqui para não dar nenhum erro. Como vocês podem ver aqui, a expressão aqui abaixo está válida. Então a gente simplesmente pode colocar OK, que nossa necessidade de calagem vai ser calculada automaticamente. Então a gente coloca OK aqui e pronto, já foi calculada a nossa necessidade de calagem. E a nossa necessidade de calagem está calculada aqui. Então vocês podem ver, vai ter locais que vai ter necessidade de calagem de 0,17 toneladas por hectare e tem locais que precisam de maior quantidade de 3,38 toneladas por hectare. Bom, porém, esse daqui é a nossa necessidade de calagem. A quantidade de calcário a gente define de acordo com o tipo de aplicação que a gente vai fazer e o tipo de calcário que a gente vai utilizar. Como foi lá falado no enunciado, a gente vai fazer aplicação à área total de 0 a 20 e o PRNT do nosso calcário é de 92%. Então a gente tem que levar isso em consideração para a gente calcular a nossa quantidade de calcário. Beleza? Então como é que a gente faz esse processo? Bom, primeiro a gente tem que transformar esse arquivo que está do tipo raster para um arquivo vetorial para a gente conseguir fazer essas devidas contas. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a ferramenta Pixel para polígono. Então a gente vem aqui nessa barra de ferramenta novamente, a gente vai escrever aqui Pixel para polígono. E vai ser aqui, ó, pixels de raster para o polígono. Então a gente clica duas vezes. A nossa camada de entrada vai ser a necessidade de calagem que a gente gerou. Aqui a gente deixa padrão mesmo. E aqui em campo de nome de campo a gente pode, por exemplo, colocar NC, colocar toneladas por hectare. E vou mandar gerar esse polígono. Então vou salvar aqui, tá? Arquivo, vou colocar como necessidade, só NC. E mando executar.
Bom, como vocês podem ver, já foi transformado todos os pixels que a gente tinha nessa camada raster, a gente agora tem em formato de polígonos na nossa camada do tipo vetorial. Como vocês podem ver, ela é clicável agora. Olha só, cada pixel aqui é clicável. Beleza? Bom, agora se a gente vir aqui na nossa tabela de atributos, a gente vai ter todas as informações. Vocês vão ver que é demorado, porque, como eu falei, são 66 polígonos agora, né, no caso. E agora a gente já tem a nossa necessidade de calagem aqui, toneladas por hectare, calculada. Só que agora a gente tem que calcular a nossa quantidade de calcário necessária. Para a gente fazer isso é bem simples, é basicamente aonde que eu mostrei anteriormente para a gente calcular a área, essas coisas assim. A gente vem aqui em calculadora de campo, aí a gente aqui vai criar uma nova coluna, vou colocar aqui quantidade de calcário, underline, toneladas por hectare. Vou colocar aqui número real, que no caso é decimal. E aqui eu vou colocar a nossa devida equação para a gente calcular. Bom, lá na nossa equação a gente viu que para a gente calcular a quantidade de calcário a gente dependia da necessidade de calagem, a gente dependia da profundidade, do tipo de plantio e também o PRNT do nosso calcário. Lá falava que o tipo de aplicação seria em área total. Então vai ser 100 dividido por 100. Então vai ser 1. Então a gente desconsidera essa parcela. A outra parcela da equação falava que era profundidade dividido por 20. Só que como vai ser de 0 a 20, então vai ser 20 dividido por 20. Então vai ser desconsiderada essa parcela também, porque vai dar 1. Já a outra parcela vai ser 100 dividido pelo PRNT do nosso calcário. Já o nosso calcário tem 92%, então essa parcela a gente vai jogar aqui na equação. Então como é que a gente faz como é que a gente escreve essa equação aqui? Bom, a gente precisa da necessidade de calagem de cada um dos pixels, de cada um dos polígonos que era pixel e agora são polígonos aqui da nossa camada. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em campos e valores, que em campos e valores a gente tem todas as informações que tem na nossa tabela de atributos. A gente vai clicar aqui em necessidade de calagem e vai simplesmente multiplicar pelo, pelo fator que não é 1 lá da nossa equação, que no caso vai ser 100 dividido por 92. Pronto, agora a nossa equação já está completa. A gente simplesmente manda fazer o cálculo aqui clicando em OK. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, o cálculo já foi feito, então todos os valores que a gente tinha de necessidade de calagem foi convertido agora em quantidade de calcário definitivamente o que a gente precisa aplicar no nosso solo. Então a gente tem todos os valores aqui e pronto. Bom, agora que a gente já fez esse desvio do cálculo, a gente pode mudar a simbologia dessa camada aqui para a gente ver os locais onde que a gente vai precisar aplicar mais calcário. É só simbologia mesmo para a gente ver visualmente como é que está a dinâmica do nosso local. Bom, aqui a gente pode fazer duas coisas. Duplicar essa camada, porque eu vou fazer duas simbologias. Vou fazer a simbologia tanto da necessidade de calagem como a de quantidade de calcário. Então vou duplicar aqui. Duplicar a camada. Beleza. Então vou primeiro classificar a nossa necessidade de calagem. Vou vir aqui, vou vir em símbolo, vou colocar símbolo graduado, que a gente vai trabalhar com informações quantitativas. Então a gente vem aqui em valor, a gente vai colocar intervalo igual e manda classificar. Pronto, classificou. Só que eu vou trocar essa rampa de cores aqui. Eu vou colocar uma cor do vermelho por verde. Só que eu vou inverter aqui. Porque onde que tiver verde é a que tem a menor necessidade de colocar calcário. Então vou mandar aplicar e pronto. Aqui automaticamente já vai ser feita a nossa simbologia. E o mesmo processo eu vou fazer agora para a quantidade de calcário. Eu vou vir aqui em graduado, vou vir aqui na opção quantidade de calcário, vou mudar essa simbologia aqui, esse gradiente de cor, colocar do vermelho para o verde, vou inverter. Vou colocar aqui intervalo igual e mandar classificar. Pronto. E vou mandar aplicar. Vai ser as mesmas áreas, porque querendo ou não, é a mesma camada, né? A única coisa de diferente entre a necessidade de calcário, de calagem e a quantidade de calcário é que aumentou o fator de aplicação, né? Porque a gente multiplicou de 100 dividido por
tipo 92 que do PRNT, mas é basicamente o mesmo mapa gerado. Bom, agora que a gente já fez a nossa necessidade de calagem e quantidade de calcário, a taxa variável, por fim, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de aplicação de fertilizante utilizando cloreto de potássio para a gente aumentar a disponibilidade de potássio no nosso solo. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai precisar ter a nossa camada interpolada de potássio, que é essa daqui, que a gente já gerou também através do plugin Smart Map e a gente já tem aqui. Como foi mostrado lá na parte teórica, a gente primeiro tem que classificar a disponibilidade de potássio para a gente depois conseguir fazer os cálculos. Como é que a gente faz isso? É bem simples. Aqui nessa caixa de ferramenta, a gente vai utilizar a ferramenta que chama reclassificar por tabela, que a gente vai reclassificar as informações que tem nesse arquivo raster através desses atributos. A gente vai classificar ele através da disponibilidade de potássio que a gente tem no solo. Então a gente aqui vai definir a camada raster de entrada, vai ser o potássio, aqui a gente deixa padrão e aqui a gente vem nesses 3 pontinhos. Lá na parte teórica a gente mostrou que são 5 classes, então a gente tem que adicionar 5 linhas aqui. Então vou adicionar 5 linhas e vou colocar aqui os intervalos. Lá falou que é de 0 a 15 a gente tem a primeira classe, que no caso é muito ruim, muito baixo. Então eu vou colocar o valor 1 para ela. Aqui de 16 a 45 a gente tem o valor 2, que é baixo. De 46 a 70 a gente tem o valor médio. Então a gente coloca o valor 3 aqui. De 71 a 120 a gente tem o valor 4, que no caso é bom. E de acima de 120 a gente tem um valor muito bom. Então a gente vai colocar aqui o valor 121, que é o menor. E o valor máximo a gente pode colocar um valor absurdo aqui, porque só vai ser atribuído os valores maiores que 120. Não vai chegar, por exemplo, se eu colocar 1000 aqui, não significa que dentro dessa nossa camada raster tem um valor 1000, mas a gente está colocando um valor máximo atribuído para a gente não correr risco que tenha valores abaixo do que a gente acima do que a gente definiu. Então a gente sempre coloca um valor muito absurdo aqui como limite máximo para a gente garantir que vai pegar todos os valores. Então a gente vai aqui e define o valor 5 para ele, beleza? Depois que a gente definiu, a gente simplesmente coloca OK e salva esse raster que a gente vai ser reclassificado. A gente vai salvar aqui e vamos colocar como K-Reclass. Coloca salvar e manda executar. Aqui já foi gerado. Esse daqui é o nosso mapa gerado. Se eu vir abrir aqui, vou vir aqui em simbologia, colocar falsa cor. Vou colocar aqui de 1 a 5, né, que foi os intervalos que eu defini. Vou colocar aqui intervalo igual e vou definir valor 1 e vou aplicar aqui para a gente ver. Bom, como vocês podem ver aqui, maior parte do nossa fazenda possui uma disponibilidade boa de potássio no solo. Uma parcela tem uma disponibilidade média e tem umas parcelas aqui que vocês podem ver que tem uma disponibilidade muito boa. Porém, vocês veem que esses valores parecem ruídos, então a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá na zona de manejo. A gente vai passar um crivo aqui, um filtro, para a gente excluir esses ruídos que foram criados aqui. Então a gente vem aqui em raster, análise, crivo. Vou colocar aqui também 150, igual da última vez. Vou utilizar essa ferramenta aqui para utilizar os 8 tipos de orientações. Aqui eu vou utilizar a camada de entrada essa e vou salvar o projeto aqui também, esse arquivo como K-Reclass. E vou colocar aqui fio de filtro. Salvar e manda executar. Pronto, como vocês podem ver, ele fez o recálculo aqui. Então a gente pode vir aqui classificar novamente, colocar de 1 a 5 e mandar classificar e está aqui. Vocês podem ver que foi atribuído novamente aquele valor aqui de sem valor, mas isso aqui vocês podem considerar. A gente simplesmente pode cortar isso. Por exemplo, aqui a gente vem aqui em raster, a gente vem aqui em extrair, a gente vem aqui recortar pela camada máscara. A gente coloca aqui esse
a nossa camada raster, a gente coloca o limite da nossa fazenda e simplesmente manda executar. Pronto. Aí aqui já fez o recorte, a gente coloca aqui a simbologia igual a 0 e pronto. Aí a gente já tem o nosso raster devidamente recortado e calculado. Bom, agora que a gente já tem a nossa disponibilidade de potássio, agora a gente pode fazer os cálculos da necessidade de fertilizantes que a gente precisa aplicar. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente, que é transformar esse arquivo raster em um arquivo do tipo vetorial. Então a gente vai vir aqui e vai colocar pixel para polígono. A gente vai colocar esse valor, a gente deixa aqui tudo padronizado mesmo e manda executar. Pronto, a gente transformou esses valores. Vocês podem ver esse desenho aqui, significa que são arquivos temporários, que não foram salvos. Então, não significa que estão errados não, só significa que não foram salvos. Eu não estou salvando para não atrasar muito a videoaula, para não ficar muito extensa. Bom, agora que a gente já definiu aqui, a gente simplesmente precisa calcular a nossa a quantidade de fertilizante que a gente deve aplicar. Se a gente vir aqui, a gente vai vir aqui na tabela de atributos, e aqui a gente vai ter os valores que a gente classificou, que vai ser 3 e 4, que foram as duas classes do nosso solo. Beleza? Então agora a gente vai primeiro colocar qual é a dose necessária de acordo com essa classificação aqui de média e boa. Então a gente vai vir aqui em calculadora de campo. A gente vai vir aqui, vamos colocar, por exemplo, chamar de dose underline K. Vou colocar o K maiúsculo. Vou colocar aqui número decimal, que é o real. E aqui a gente vai utilizar uma ferramenta que chama condicionais, que a gente vai utilizar como se fosse a ferramenta if, else em programação. A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, a gente pode dar enter aqui, dar enter nesse end aqui, e esse valor aqui a gente vai copiar. Copiar e vamos sair colando aqui, porque a gente precisa de 5, beleza. Como é que vai funcionar isso daqui? Se o valor, que esse valor aqui for igual a 1, ele vai receber um valor de 90, que é aquele valor atribuído lá na tabela que foi mostrado lá na parte teórica. Se receber um valor igual a 2, vai receber 90 também. Se o valor for igual a 3, vai receber 80. Se o valor for igual a 4, vai receber 60. Se o valor for igual a 5, vai receber 0, porque já é ótimo. Então a gente não precisa colocar fertilizante aqui. Então a gente vai colocar aqui, onde está condicional, a gente vem aqui em campos e valores e vamos colocar aqui valor igual a 1, a gente vai colocar 90. Aí a gente vem aqui na segunda condição. Se valor for igual a 2, também vai receber 90. Se valor for igual a 3, agora ele vai receber 80. Se o valor for igual a 4, vai receber 60. E se o valor for igual a 5, que é muito bom, vai receber 0, porque não precisa aplicação. Beleza? Agora que a gente fez esse cálculo, a gente simplesmente manda apertar OK aqui que o cálculo vai ser feito. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, já fizemos a classificação de dose necessária. Então, como eu falei anteriormente, a gente só tem duas classes, então só vai ser atribuído 60 ou 80. Beleza. Aí, de acordo com isso daqui, é a dose necessária. Porém, lá falou que o cloreto de potássio, que vai ser o fertilizante que a gente vai utilizar, ele só tem a disponibilidade de potássio, que é a que a gente precisa, de 58%. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, a gente vai ter a dosagem correta, necessária mesmo para o milho, vai ser através dessa quantidade que é disponível para o solo. Então, a gente tem que fazer outra conta aqui. Então, a gente vem aqui na nossa calculadora de campo novamente. E aqui a gente vai colocar aplique K de aplicação de potássio. A gente deixa daqui padrão mesmo, decimal real. E agora a gente simplesmente vem aqui em campos e valores, onde que está a dose K, a gente simplesmente vai dividir por 0,58. Que aí a gente vai aplicar exatamente a quantidade necessária. Aqui vocês podem observar que apareceu que a expressão está inválida. Por quê?
Porque o meu QGIS, ele, em vez de colocar vírgula, ele precisa colocar ponto. Então, aí isso daqui é de acordo com a configuração do meu computador. Pode ser que para vocês precisa ser vírgula ou ponto. Então, vocês observem se aqui vai aparecer, por exemplo, inválido. Se aparecer inválido, você troque. Então, vou colocar aqui e simplesmente coloco OK para calcular. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, o cálculo foi feito. E a nossa aplicação será de 137,9, praticamente 138 quilos por hectare de cloreto de potássio nas áreas onde que tem a classificação média. E nas áreas que tem a classificação boa, a gente vai colocar cerca de 104 quilos por hectare de cloreto de potássio no nosso solo, para a gente ter uma disponibilidade de potássio muito boa para o nosso milho, para ele se desenvolver muito bem. Bom, agora que a gente definiu isso, a gente simplesmente faz a mudança de simbologia, igual foi feito anteriormente, para a gente mostrar como é que está essa aplicação de fertilizante. Então, eu vou colocar aqui em aplicação, vou colocar aqui gradiente, aquele que é tradicional, que a gente sempre utiliza, e mando classificar de acordo com o intervalo e bom. Aqui eu posso deixar, por exemplo, desse jeito aí mesmo, ou simplesmente mando aplicar. Coloco OK e pronto. Onde que está vermelho vai ser onde que a gente vai aplicar a maior quantidade, porque é onde que tem menor disponibilidade de potássio. Então a gente vai colocar cerca de 138 quilos por hectare de cloreto de potássio nessas células aqui. E onde está verde, a gente vai aplicar cerca de 104 quilos por hectare de cloreto de potássio, de acordo com cada um desses pixels aqui, beleza? Bom, agora que a gente tem esses valores aqui, a gente simplesmente exporta esses mapas, aí a gente insere, por exemplo, na máquina de agricultura de precisão para fazer essas devidas aplicações à taxa variável, beleza? Bom, pessoal, o que tinha planejado nessa videoaula era isso. Espero que vocês tenham gostado. A videoaula ficou bastante extensa, mas a gente trouxe bastante informações aqui para vocês, informações grandiosas e muito valiosas. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham chegado até o final aqui do vídeo e espero também que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Deixe o seu like, curte, comente, compartilhe com seus amigos para motivar a gente sempre trazer mais videoaulas como essa para vocês, beleza? Mas é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima videoaula. Valeu!